Bom, pessoal, na nossa última aula, então, a gente começou a ver um pouco sobre o pensamento do Freud e a relação dele com a psicanálise, e hoje a gente vai terminar de ver como que esse novo patamar de raciocínio vai poder acrescentar bastante nas nossas discussões sobre a sociedade contemporânea, principalmente a sociedade pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, em especial um livro muito importante que o Freud escreve, chamado O Mal-Estar da Civilização, né? E aí, nesse livro, ele vai descrever um pouco como esse mecanismo psíquico pode contribuir, de certo modo, para a interpretação dos nossos desejos dentro de um mundo capitalista. É um livro que ele vai escrever ali depois da Primeira Guerra Mundial, então ele está observando aquela situação de uma forma bastante presente, né? De uma forma bastante ativa. E aí ele vai fazer uma interpretação sobre esse mundo pós-guerra, como ele vai acabar nos influenciando, né? Bom, na última aula, portanto, só para fazer um pequeno resumo, na última aula a gente viu primeiro a relação do Freud com o Charcot, como foi importante os estudos do Charcot para compreender os verdadeiros motivos da histeria e como o Freud acabou se utilizando desses estudos para criar o que a gente pode chamar de teoria do mecanismo psíquico, né? Mostrei para vocês algumas fotos da histeria. Isso aqui são ensaios feitos na escola onde Charcot dava aula, e discuti um pouco com vocês também a relação entre a fotografia e esses ensaios, né? Como o papel da fotografia é um elemento que parecia tão torto ainda, né? Um elemento que parecia um erro ali no princípio, no final do século XIX, que era a fotografia ainda bastante tremida, né, e tal, vai acabar contribuindo para a gente compreender melhor o fenômeno da histeria. Afinal de contas, a histeria é caracterizada por esses movimentos involuntários, né, por essas manifestações físicas de um sintoma psíquico. E quando se fotografa a histeria com as câmeras antigas, lá do meio do século XIX, significava um expositor aberto, portanto, o que a maioria interpretaria como um borrão, né? O que a maioria interpretaria como um erro, porque um borrão na foto seria um equívoco na fotografia, a gente pode ler e interpretar como uma forma de fotografar a manifestação física da histeria, né? Então, esses ensaios de Charcot foram bem importantes, estão registrados, né? A análise deles estão registrados num livro chamado A Invenção da Histeria, que analisa um pouco como que foi esse período lá na França. Bom, depois eu falei para vocês sobre a estrutura que o Freud pensa para esse mecanismo psíquico, né? A relação entre id, ego e superego, a ideia de um inconsciente que vai poder direcionar muito mais as nossas ações, que é muito mais responsável pelo que a gente faz do que o nosso mundo consciente. Então, o id seria a ideia de um impulso, né, de um desejo propriamente dito. O ego seria o pensamento sobre como é possível chegar a esses desejos, ou realizar esses desejos, nos impõe já uma certa limitação, né? Afinal de contas, a gente percebe o mundo a partir do ego, né? Então, enquanto o id representava na nossa figura aqui o que a gente pode chamar de princípio do prazer para o Freud, ou seja, o nosso desejo inato, o ego representa o princípio de realidade, ou seja, que tipo de possibilidades reais nós temos de obter aquilo que desejamos. Ora, significa que por mais que eu tenha fome, um desejo de comer e por aí vai, o ego vai me dizer, bom, você pode comer essas e essas coisas, ou para obter o alimento é válido que você faça isso e aquilo. No exemplo que eu tenho aqui do lado, onde um sujeito está com fome e pede uma coxinha num bar, ele poderia muito bem obter essa coxinha quebrando o vidro do expositor e roubando a coxinha. Porém, o ego pesa essas diferentes variáveis e diz, bom, seria mais corriqueiro, seria melhor que esse sujeito comprasse a coxinha, ele enfrentaria menos problemas se ele pagasse pelo alimento. Então, ele pede essa coxinha no bar e come. Depois, o superego vem e nos responsabiliza pelos nossos atos,
né, e nos insere algo chamado culpa, né, ou responsabilização por isso. Significa que aquele cara que estava de dieta e acabou de comer uma coxinha de 300 calorias, agora sente culpa por tê-lo feito, mesmo que isso tenha satisfeito os nossos impulsos iniciais, que são o nosso id. Bom, de certo modo, então, o que o Freud está dizendo aqui é que nós vivemos sobre o desejo, né, latente do id, em conflito constante com o nosso princípio de realidade. E o resultado disso seria uma espécie de assimilação de regras morais implementadas na figura do superego. Portanto, o sujeito, né, o sujeito lá representado no ego, ele sempre vai se sentir frustrado. Frustrado, ora, por não conseguir realizar os desejos do id, ora, por ao realizar os desejos do id, encontrar a responsabilização ou a culpa na figura do superego. Portanto, o ser humano é obviamente insatisfeito. Isso é o final, né, a conclusão dessa relação conflituosa onde o ego se instala. O ser humano é obviamente conflituoso, o ser humano é obviamente frustrado, triste. O ser humano ele é desejante justamente pelo seu desejo inato e a impossibilidade de satisfação plena dele, e o resultado seria que o ser humano é insatisfeito. Aqui tem um ponto importante, eu não lembro se eu retomei isso na primeira aula, mas se não retomei, fica registrado, o princípio de satisfação para o Freud e para o Marx, que já foi cobrada numa questão da Unicamp, salvo engano, com dois textos, né? Um texto do Karl Marx e um texto do Freud. O que é a pergunta? Assim, né? O que é a diferença entre esses dois mecanismos? Assim? Para o Freud, a frustração humana ela é resultado dessa espécie de natureza própria do desejo. O ser humano, como ser desejante, nunca tem satisfeito daquilo que ele deseja e mesmo quando tem, se frustra por conta da culpa e responsabilização implementadas pelo superego. Portanto, o ser humano é praticamente, quase que naturalmente insatisfeito. Né? É como se fosse da essência do ser humano essa insatisfação com a realidade. Né? Já para o Marx, que é um materialista histórico, e imagina que as nossas relações com o mundo contemporâneo, assim como com o mundo pretérito e posteriormente com o futuro, são sempre fruto das nossas relações materiais, enxerga nessas relações materiais o princípio da nossa insatisfação. Portanto, para o Marx, o ser humano ele se torna frustrado, ele se torna triste, ele se torna apequenado, né? Ele se torna frustrado a partir do momento em que eles são demonstrados elementos materiais que provocam o seu desejo e a insatisfação, né, em não conseguir obter esses desejos. Percebam, para o Marx é necessário os bens materiais, né, a circulação de bens materiais e a incompatibilidade entre a possibilidade de obtê-los e o desejo por eles. Mas para o Freud não é necessariamente preciso essa relação de disparidade entre os bens materiais. Basicamente, para o Marx, o que causa a frustração do ser humano é a desigualdade entre a possibilidade de obter os bens materiais entre pobres e ricos, entre capitalistas e proletários, entre trabalhadores e patrões. Enquanto, para o Freud, essa insatisfação é quase que a base das nossas relações, do nosso mecanismo psíquico. Né? Então, percebam essa diferença bastante importante. Né? Eu poderia dizer, para o Marx, eu me torno insatisfeito porque, ao ir na fila do SUS, preciso ficar mais tempo para conseguir um atendimento, que nem sempre é de tão boa qualidade quanto se eu pagasse uma consulta particular. Eu digo nem sempre porque é importante ressaltar a força e o poder do SUS, né, a importância desse princípio de proteção social. Porém, é óbvio que nem sempre somos atendidos com a mesma rapidez,
né, ou com a mesma presteza, e mesmo por profissionais tão qualificados quando nós vamos num profissional particular. Obviamente que o SUS, por atender uma quantidade gigantesca de pessoas, precisa fazer uma certa triagem entre essas pessoas. E o especialista, você só é encaminhado para o especialista depois de algumas consultas, né, depois de passar na mão de alguns clínicos gerais para poder direcionar isso. Enquanto, por exemplo, eu tenho uma dor nas costas no SUS, eu vou demorar um certo tempo para ser encaminhado por um ortopedista. Quando, se eu fosse num hospital particular, eu poderia simplesmente pagar a consulta para um ortopedista e aí esse cara ia me resolver, de certo modo, o meu problema. Eu teria um contato com o especialista muito mais rapidamente do que no SUS. Isso geraria, de certo modo, essa disparidade em relação ao acesso material, no caso, o acesso da saúde, como um elemento material da sociedade, para o Marx, e o resultado disso seria, bom, uma vez que existem aqueles que têm acesso direto à saúde especializada e outros que não têm acesso direto à saúde especializada, o resultado é a frustração daqueles que não têm acesso direto. Da mesma forma, acesso aos bens materiais. Eu me indigno com determinado sujeito porque ele bebe, sei lá, Blue Label por R$750 a garrafa, se a gente pegar num preço barato. Né, R$750 a garrafa de, sei lá, 75 ml. Ora, eu só me indigno com esse sujeito porque, na minha perspectiva, eu sou obrigado, de certa forma, a tomar Jameson, que custa R$100 a garrafa. Né? Alguma coisa nesse sentido, a disparidade material que gera minha frustração em relação ao mundo presente. Bom, para o Freud seria diferente. Né? Para o Freud é justamente essa satisfação, produto, base, né? Ou subproduto, se a gente for imaginar, subproduto do nosso mecanismo psíquico, que, de certo modo, gera constantemente essas frustrações. Entretanto, como a gente vai ver no texto de hoje, é óbvio que no mundo capitalista essas frustrações do nosso mecanismo psíquico se veem potencializadas. E aí a gente vai ver um pouco sobre as consequências dessa potencialização das nossas frustrações dentro do ambiente psíquico, né? Dentro do ambiente psíquico no mundo capitalista. Bom, sigamos. Aqui eu coloquei um quadro um pouco mais detalhado para vocês em relação ao id, o ego e o superego. Né? A metáfora do iceberg, que é talvez a metáfora mais clássica que a gente tem para representar essa relação, né? Imaginando o ego como uma espécie, no nosso mundo consciente, como a ponta do iceberg, ou seja, ele é só um pequeno detalhe se comparado a todo o peso psíquico que tem o nosso inconsciente. Né? O id reside, portanto, no nosso inconsciente, o ego reside tanto no nosso inconsciente quanto no mundo consciente, assim como o superego, que são nossas barreiras éticas, nossas barreiras morais. Bom, então essa é uma metáfora bem antiga, assim, e extremamente corriqueira para se utilizar nessa definição entre o mundo consciente, né, nessa distinção, perdão, entre o mundo consciente e o mundo inconsciente. Na última aula também eu falei um pouco sobre como, de certo modo, esse inconsciente vaza no nosso mundo psíquico. Esse inconsciente vaza nas nossas relações conscientes a partir dos sonhos e dos atos falhos. Então, no momento do sonho, no pensamento do Freud, o sujeito está com as defesas menos ativas, e o resultado é que ele tem um contato mais próximo com o seu inconsciente. Então, seus desejos, suas frustrações, seus anseios, medos e por aí vai, vazam do mundo inconsciente para a nossa consciência através do sonho. Não, então, o sonho é uma forma de nós acessarmos esse mundo inconsciente. Daí o Freud escreveu 2 volumes de um livro bem importante chamado A Interpretação dos Sonhos. Na interpretação dos sonhos, ele vai fazer uma detalhada análise sobre como esses sonhos podem ser, de fato, essas rupturas do mecanismo consciente.
Interessante, né? Porque na origem, e o Freud vai usar um desses livros, né? Tem um livro chamado Sobre o Sonho, ou Do Sonho, dependendo da tradução que vocês pegarem, né? Que é escrito por um cara, por um grego, eu esqueci o nome dele agora, mas o Freud utiliza esse livro como base para escrever a interpretação dos sonhos, né? E naquele mundo grego, a ideia do sonhar era a ideia de predição, né? Então, sonhe-se com o que vai acontecer. Muito provável que essa relação entre sonhos e com o que vai acontecer esteja vinculado àquela nossa sensação de que, ao vivenciarmos algo, dizemos: poxa, eu já sonhei com isso em algum momento, né? Que nada mais é do que uma correlação psíquica que a gente monta ao nos depararmos com uma determinada situação. A gente não de fato sonhou com a realidade futura, né, mas a gente monta essa correlação quando um momento semelhante a um sonho aparece na nossa vida cotidiana. A gente elimina, portanto, as incoerências e foca nas coerências, resultando na nossa impressão de que sonhamos de maneira preditiva. Na Grécia Antiga isso era bastante comum, né? O sonho já era visto como um elemento preditório, né? E o Freud vai pegar esse livro, né? Ele não vai usar a teoria disso, porque é só um texto filosófico, né? Não tem uma teoria científica por trás disso de forma alguma, né? Mas ele vai achar bastante curioso essa forma de ver o mundo o sonho, né? A ideia de sonho por parte do mundo da filosofia grega, né? Bom, e os atos falhos são quando a gente troca um determinado conceito. A gente troca uma palavra ou troca algum sentido da palavra, né? Usa uma palavra quando não deveria usá-la, ou então quando a gente fala alguma coisa e se corrige logo em seguida, né? Ou pensa uma coisa e detém isso, né? Quase que antes do falar, né? Ele não se tornou ato ainda. Mas se a gente registrar isso, isso funciona para a gente imaginar esses atos falhos também, né? Se a gente registrar na nossa cabeça, ela, poxa, eu pensei em falar isso, na hora que eu ia falar, ele parou. Assim, né? Então, o ato falho serve também como uma espécie de vazamento do nosso inconsciente. O mais clássico de todos é quando você troca o nome do namorado ou namorada porque você está pensando no seu ex, por exemplo, né? É o mais comum de vocês entenderem. Assim. E por último, na última aula eu também falei sobre os xistes e como eles influenciam essas nossas relações inconscientes. Né, o xiste é uma espécie de bullying. Né? Bullying é um termo mais técnico do que a definição do xiste, né? Um termo mais contemporâneo, porém o xiste é uma espécie de agressão ao outro por conta do outro ser diferente. Né? E o que Freud vai perceber é que, de fato, o xiste tem algumas origens. E essa origem pode ser tanto o conflito consigo mesmo, quanto o conflito com o seu mundo externo. Então, eu posso imaginar assim, que uma pessoa que pratique xistes em relação à sexualidade dos outros, faça piadas homofóbicas, sempre tem aqueles trocadilhos do tiro para ver e para comer, né, e tal. Esse cara, de fato, o que ele está vivenciando foi uma espécie de frustração sexual e, por conta disso, ele precisa ficar ressaltando a sexualidade do outro. Né? Quando eu ressalto algum elemento do outro, mesmo que seja para fazer chacota, o que eu estou fazendo é trazendo à tona e ressaltando, né, colocando diante de mim essa relação do outro. Né? Então, quando eu faço uma brincadeira homofóbica ou quando eu sou agressivo como uma pessoa homossexual, por exemplo, de fato o que eu estaria fazendo é colocar esse elemento da homossexualidade em evidência. Talvez eu faça isso porque eu faço isso com o outro porque eu não consigo fazer isso comigo mesmo. Então, faço piadas homofóbicas porque eu preciso deixar a homossexualidade em evidência e preciso fazer isso justamente porque eu não consegui lidar com a minha própria homossexualidade imersa, né? ou interna. Ou então, eu preciso ser agressivo com essas figuras,
né, ou eu sou agressivo com essas figuras, porque, né, com as figuras homossexuais, por exemplo, ou sou agressivo com figuras femininas, ou sou agressivo com pessoas negras, por aí vai, né, esse tipo de coisa, porque eu tenho uma certa frustração provocada por uma violência ou alguma coisa do tipo, né? Então, eu preciso, a todo momento, ressaltar a minha diferença em relação ao outro, né? Óbvio, o xiste tem consequências bastante nefastas, assim, né? Aliás, bastante nefastas, né? E, claro, não deve ser praticado. Porém, é um elemento próprio das nossas relações com, o nosso, com a nossa vida cotidiana, né? Bom, então agora a gente chega na parte da aula inédita, né? Na parte que a gente ainda não falou, que é falar um pouco sobre o mal-estar da civilização. E aí eu retomo, né, aquele elemento que eu tinha falado para vocês do nosso conflito entre princípio do prazer e princípio de realidade. Bom, então para o Freud existe o princípio do prazer. Esse princípio do prazer é o nosso desejo baseado no nosso instinto. Então é aquilo que a gente deseja como se tudo fosse possível. É aquilo que nós desejamos desde sempre. É um desejo quase animalesco, né? Uma aproximação com os nossos instintos naturais mesmo. Então, um desejo instintivo nesse sentido, ele é bastante potente. Mas viver sob a égide desse princípio do prazer seria desconsiderar as regras morais e isso impediria a nossa vivência em sociedade. Isso já deu merda em alguns momentos, como o Freud vai descrever muito bem em Totem e Tabu, né, que é um outro livro dele. Esse eu não vou trabalhar, mas porque ele não está tão ligado à filosofia em si e nem à sociologia, mas é um livro altamente recomendável, vale muito a pena ler. É um ensaio fantástico que o Freud produz. Só me engano, Totem e Tabu são 4 ensaios, né, mas dá para entender, né? É um livro muito importante do Freud. Então, esse desejo baseado no instinto, né, vai ser essa potência desejante. Mas essa potência desejante é uma resposta. E a resposta por essa potência desejante é o princípio de realidade. O princípio de realidade são os limites impostos pelo mundo ao nosso desejo. Então, se vocês compararem com aqueles memes, que são acho que mais fácil vocês entenderem através disso. Vocês lembram daqueles memes do tipo expectativa e realidade? Bom, o princípio de prazer é a nossa expectativa, né? O nosso desejo inato como se tudo pudesse acontecer. E a realidade é bom, a gente não faz tudo que a gente quer. E, de certo modo, ainda bem que a gente não faz tudo que a gente quer. Somos frustrados por isso, mas ainda bem que a gente não faz tudo o que quer. Por 2 motivos, né? Primeiro que se a gente fizesse tudo o que a gente quer, bem provavelmente a sociedade não existiria, né? O conflito reinaria. E o segundo motivo é que não fazer tudo o que a gente quer torna os momentos que fazemos o que nós queremos mais satisfatórios ainda. Então, potencializa essa nossa realização. Bom, então, princípio do prazer e princípio de realidade. Expectativa e realidade. O desejo e a realidade. Eles estão em conflito, constantemente em conflito. E essa relação conflituosa entre princípio do prazer e princípio de realidade gera o que a gente pode chamar de real insuportável. O real insuportável é porque ele é frustrante, porque eu não consigo fazer tudo o que eu quero. E é claro que quando eu não consigo fazer tudo o que eu desejo, quando eu não consigo satisfazer tudo o que eu quero, obviamente, eu não foco naquilo que eu já realizei. Eu foco naquilo que eu ainda não realizei. Aquilo que eu não consegui realizar naquele momento. E, portanto, o real, nossa relação com o real, se torna cada vez mais insuportável. A realidade é, portanto, frustrante.
A realidade é apequenadora. A realidade nos obriga a conviver com essas frustrações. A realidade, ela é sempre frustrante. Bom, só para exemplificar, né, vamos imaginar então um exemplo concreto, né? Quando eu era criança, eu tinha um desejo latente por uma figura feminina, por exemplo, né? Então, eu tinha um desejo gigantesco por uma determinada atriz de novela, né? Então, eu achava, sei lá, a, qualquer atriz dessas mais bonitas e tal, que vocês conheçam. Eu achava ela super bonita, super linda, super maravilhosa, assim, né? Só que aos poucos a gente vai percebendo que, bom, sabe como é que é, né? Não vai rolar de eu ficar com essa atriz super maravilhosa que eu era afim de ficar quando eu era criancinha, né? Mas, bom, é frustrante, é triste, mas nós estamos tão distantes, eu e essa atriz, ela é mais velha do que eu e, bom, muito provavelmente ela não vai se interessar por mim, eu moro em Oliveira, ela mora em São Paulo, ou alguma coisa do tipo. Então, e claro, ela está namorando um ator que todos consideram muito mais bonito do que eu, então provavelmente, sabe, cara, não vai rolar. Bom, uma vez que eu assimilei essa ideia de que não vai rolar, o meu desejo por essa atriz, ele não acabou. Eu não deixei de desejá-la. Mas o que eu fiz foi encapsular esse meu desejo no meu inconsciente. A gente vai ver daqui a pouco como que isso funciona através do mecanismo de castração e recalque. Então, eu acabei encapsulando isso no meu inconsciente. O desejo por ela, portanto, não acabou, mas eu entendi que não vai rolar, né? Uma vez que eu entendi que não vai rolar, bom, já que eu não consigo ficar com ela, vamos tentar alguma coisa mais fácil, né? Vamos tentar alguma coisa mais possível. Aí eu olho para as meninas do meu colégio, né, do colégio onde eu estudava, e tinha uma menina que era, obviamente, a mais bonita do colégio, né? E aí eu olho e falo, poxa, é isso aí, né? Não consegui ficar com a atriz que eu achava maravilhosa, mas, claro, né, não conseguia porque ela era mais velha do que eu, porque ela namorava um cara muito mais bonito do que eu, e não consegui porque a nossa relação era muito distante também, né? Ela morava em outra cidade, então agora, poxa, fechou. A menina estuda no mesmo colégio que eu, né? A menina estuda no mesmo colégio que eu. Ela tem a minha idade, ou ela é um pouquinho mais velha do que eu só, 1 ano ou 2. Então, fechou de tampa, cara. Vai ser essa menina. Então, a não ser que vocês tenham sido muito felizes na adolescência de vocês, vocês também não vão ter ficado com a menina mais bonita do colégio, que você sempre quis ficar, sempre achou linda e maravilhosa. Não vai rolar também, cara. Para a grande maioria de vocês. Se tem 1 ou 2 aí que conseguiu, parabéns, né? Mas, bom, na maioria das vezes não vai rolar, né? E o que deságua essa ideia de não vai rolar, né? É que, bom, então, já que essa menina mais bonita do colégio namora um cara que também é muito mais bonito do que você, que é mais velho, né? Que, portanto, é mais forte, que te frustra, né? Tem bens materiais que você não tem, tem conhecimentos que você não possui, desenvoltura que você não tem e por aí vai. Isso faz com que você aceite também que não vai ficar com essa menina. Bom, então você já tem a primeira frustração, que era você não vai ficar com a atriz de novela, e aí você agora também não vai ficar com a menina mais bonita do colégio. E aí você vai baixando a sua bola, né? Então, esse princípio de realidade vai baixando a bola do seu princípio de prazer. Só que perceba, a bola nunca deixa de existir. Ela vai sendo transferida para o seu inconsciente na forma de frustração, né? Então, das duas, uma. Ou você vai começar a buscar uma figura feminina que tem alguma coisa de semelhante com essas pessoas
que você constantemente buscou e não conseguiu, né? Ou então você vai ficar tão traumatizado que você vai buscar pessoas que sejam o avesso dessas que você buscou e não conseguiu, né? Eu lembro de um episódio bem interessante, assim, eu não vou usar os nomes, né, porque eu acho errado, assim, mas na minha adolescência tinha uma coisa bem interessante, assim, né? Tinha um sujeito que eu conheço que ele era apaixonado por uma menina que morava aqui na minha rua, né? E nas tardes, assim, o pessoal aqui da rua todo ficava sentado na porta de uma das casas ali, né? E aí, todo mundo que morava aqui na rua, eu nem tanto, assim, porque eu não era muito sair de casa, mas o pessoal todo da rua ficava sentado ali, trocando ideia, conversando. Essa menina ficava lá também, porque ela era na rua também. Só que ela não dava bola para esse cara, né? E esse cara sempre querendo ficar com ela e ela nunca querendo, nunca querendo, nunca querendo. E aí um dia ele ficou com uma menina que era muito parecida com essa menina que não queria ficar com ele. E aí ele falou assim, né, na época a gente ainda era mais próximo, ele falou assim: nossa, eu fiquei com uma menina que é igualzinha a fulana de tal. Deu até vontade de passar na rua, no horário que vocês ficam lá conversando, para ela ver que eu estou ficando com alguém que é igual a ela. Fantástico, não é? Explica muito bem como essa relação entre princípio de prazer e princípio de realidade funciona, não é mesmo? Eu não consegui o objeto de desejo, mas eu consegui algo semelhante a ele. E agora eu quero esfregar na cara do meu objeto de desejo que eu consegui algo que é semelhante a ele. Como se eu estivesse dizendo assim, olha, tá vendo? Eu posso. Só que você poder ou não, nesse contexto, não tem nada a ver. O que tem a ver é o desejo da outra pessoa de ficar com você ou não. Você tem que ficar com alguém que é tão belo quanto aquela pessoa, tão bela quanto aquela pessoa, não tem importância. O importante é que existe a frustração sua. É uma grande sacanagem com a menina com quem esse cara ficou, né? E que só serviria, portanto, como um objeto para esse sujeito demonstrar ou tentar se vingar, de certo modo, das frustrações cotidianas, que era conviver com a menina que ele realmente queria ficar, mas ela nunca dá bola para ele. Bom, são coisas da nossa adolescência que, claro, ficam registradas assim, e viram depois exemplos de aula, né? Tem várias minhas que são nesse sentido, assim, vários exemplos meus que são nesse sentido, porque a gente só percebe o que está acontecendo de fato depois que a gente estuda um pouco, né? E aí isso bem, bem marcante para mim, assim, como exemplo dessa relação de princípio de prazer e princípio de realidade. Bom, para o Freud, o nosso desejo inicial não era propriamente ficar com a atriz da Globo, né, no meu caso. Para o Freud, e aí ele vai falar sobre a ideia do Édipo, né, do complexo de Édipo, o meu desejo inicial era ficar com a minha figura feminina, que era a minha mãe. E a partir do momento que eu desejava ficar com a minha mãe, ficar não apenas num contexto sexual, mas ficar com a atenção, com a presença, com a permanência próxima e por aí vai, né? Eu vou sendo frustrado por uma figura masculina. No caso, a figura do meu pai, que tira a atenção da minha mãe em relação a mim e que eu posso brigar o quanto for, mas, bom, eu posso brigar pra caramba, eu não vou conseguir vencê-lo. Eu não vou conseguir matá-lo, porque eu sou uma criancinha, né, e aí não tenho forças. Então, eu vou me frustrar em relação a ele. Geralmente, o resultado disso é, num primeiro momento, o conflito entre a criança e a figura paterna. Num segundo momento, a idealização entre a criança e a figura paterna. A partir do momento em que a criança, no caso eu, percebi que eu não poderia ficar com minha mãe por causa da existência do meu pai, e que eu admito, portanto, que meu pai é muito mais forte do que eu, muito mais belo do que eu, e que o resultado é porque eu fui
por conta dessas características, ele pôde ficar com a minha mãe, eu passo a idealizá-lo. É a hora que o menino, no meu caso, passa a transformar o pai num herói, né? Uma figura masculina quase que onipotente, porque, afinal de contas, ele conseguiu aquilo que eu desejava, né? Esse é um primeiro momento. Claro que a adolescência traz um segundo momento. A adolescência traz um segundo momento, que é um momento de independência em relação a esse modelo. Então, enquanto o meu pai era idealizado como uma espécie de modelo no começo, né, na adolescência eu vou entrar em conflito com esse modelo. Como que eu entro em conflito com isso? Né? Eu arrumo uma namorada. A minha namorada, muito provavelmente, é mais jovem, obviamente, é mais jovem que a minha mãe, muito provavelmente é mais bela do que ela. Né? Se eu arrumasse uma namorada mais velha do que minha mãe, seria um grande problema. Mas, obviamente, a minha namorada ela é mais jovem do que minha mãe e, muito provavelmente, ela é mais bela do que a minha mãe. E o que eu faria com isso? Bom, eu mostraria essa minha namorada para minha família. De certo modo, fazendo basicamente o que esse meu amigo tentou fazer com a menina que ele estava afim. Quase que esfregando na cara do meu pai o fato de que eu consegui ficar com alguém que é mais bela do que a figura que ele ficou. Mais desejável do que ela. Porém, é claro, isso não faz com que o meu desejo cesse. É só a manifestação da minha frustração em relação a esse elemento. Né? Eu só estou mostrando quão frustrado eu fui, né? Ao entrar em conflito com a figura paterna, né? Ou tentar demonstrar uma espécie de superioridade à figura paterna, ao mesmo tempo que exibo para minha mãe, eu figuro de uma pessoa mais jovem que ela, provavelmente mais bela do que ela, que resultaria em um novo conflito. Né? Demonstrando assim, olha, tá vendo? Você não quis ficar comigo, porém eu consegui alguém que é mais jovem do que você, mais bela do que você, né? E por aí vai. Isso, obviamente, não resolve o meu problema psíquico, porém, né, ou a minha questão psíquica em relação à minha mãe, porém, ela exemplifica, ela demonstra como que eu estou lidando com isso. Né? Representa, de certo modo, um elemento libertador. Bom, como que esse mecanismo de frustração próprio do princípio de prazer e do princípio de realidade vão se manifestar nas nossas relações inconscientes? Através da castração do recalque. Então, como que as recorrentes frustrações do meu princípio do prazer vão se tornando inconscientes? Como que eu vou interiorizando essa ideia do princípio de realidade? Eu vou fazendo isso através da castração do recalque. A castração é uma frustração consciente do meu princípio de prazer. Então, eu desejo uma determinada figura, mas não posso acessá-la. Não posso acessá-la porque, bom, por óbvio, há vários impedimentos no mundo real, no princípio de realidade. Ela não quer ficar comigo, ela é muito mais velha do que eu, ela é muito mais jovem do que eu, ela é muito mais bela do que eu, vários outros elementos. Por conta disso, não posso ficar com essa pessoa e há uma certa castração em relação a isso. Né? À medida que essas castrações vão sendo recorrentes, você vai recalcando isso. O recalque é a interiorização das minhas frustrações conscientes na minha figura inconsciente. Então, com o tempo, aquele meu desejo e aquela minha manifestação de desejo em relação a determinada pessoa, aos poucos vai quase que se perdendo. É como se no começo eu tentasse ficar com aquela pessoa. Eu ia lá e falava com a menina que eu estava afim, que eu queria ficar com ela, e ela falava, não estou afim de ficar com você, tudo bem. Aí, uma semana depois eu insistia, poxa,
tava a fim de ficar com você e tal, será que não rola? Então, cara, não rola, velho. E aí, um mês depois, eu vou lá e tento mais uma vez, né? Porque vai que, né? E aí ela fala, cara, desiste, eu não vou ficar com você, eu tô namorando outra pessoa, eu não gosto de você, você é um babaca. E aí, né, eu percebo que não vai rolar de forma alguma. Interiorizando essa minha frustração, o que eu faço é recalcar o meu desejo. Né? E agora eu praticamente deixo de desejá-la. Né? Só para exemplificar, não é mesmo? Muito provavelmente todos vocês que estão assistindo essa aula tiveram atração, quando crianças, por uma atriz ou ator de TV ou figura da internet. Porém, muito provavelmente hoje em dia vocês não têm realmente um desejo, uma atração física por essa pessoa. Você pode dizer, poxa, aquela pessoa é muito bonita, mas provavelmente ao conhecê-la você não ia tentar ficar com ela, porque esse seu desejo vai sendo aos poucos cristalizado no seu inconsciente. Você vai perdendo essa noção, né? Você vai perdendo essa sua possibilidade de manifestar esse seu desejo conscientemente. Né? O desejo ainda está lá, mas ele está recalcado. Ele não aparece nas suas relações conscientes. Né? Bom, e aí a gente chega no ponto fundamental da aula, que é, para o Freud, a sociedade de consumo amplia o desejo, mas não amplia, em troca, o acesso aos objetos desejados. Então, na prática, o que a sociedade de consumo amplia é o nosso real insuportável, tendo como resultado o aumento de distúrbios mentais. Então, enquanto o Marx estava dizendo que o que manifesta a nossa frustração em relação ao mundo são as disparidades materiais que existem entre nós, portanto, a existência de ricos e pobres, para o Freud, isso não é o princípio da nossa frustração. Porém, a disparidade material da sociedade, o desejo inato ao consumo próprio do mundo capitalista, amplia essa nossa frustração. Não é originado do mundo capitalista, não é originado das nossas relações materiais diretas, porém, elas são capazes, a sociedade de consumo é capaz de ampliar as nossas frustrações. Então, ela amplia o nosso real insuportável. Bom, isso gera distúrbios mentais. Só para citar, então, o Freud critica a civilização contemporânea a ele, portanto, a civilização pós-Primeira Guerra Mundial, que é uma civilização de consumo, né? Uma civilização, se você pegar lá os anos 20, por exemplo, é uma civilização de consumo próprio, né? Onde essa figura do capitalismo está crescendo gigantescamente. Né? A ideia de um estilo de vida norte-americano, um modelo de vida capitalista, por aí vai se expandindo cada vez mais. Então, a crítica, a ideia civilizatória é dizer, você precisa desses elementos do capitalismo, você precisa desses elementos materiais para ter uma vida semelhante à dos demais, para ter uma vida digna. Ora, e como dizer que isso realmente não acontece no mundo contemporâneo? Basta que você retire elementos que são, obviamente, contingentes das nossas relações, ou seja, eles não são necessários para a nossa vida, porém, tire-os da sua vida e perceba como, de certo modo, você deixou o que você considera como um mundo civilizado. Viva, portanto, sem internet, luz elétrica e aparelhos celulares. Bom, você acabou de deixar o que você próprio considera muito civilizado. Portanto, não é só o desejo instintivo, mas o próprio mundo capitalista amplia a nossa noção desejante e amplia as nossas necessidades de consumo para nos mantermos num real suportável. Num real suportável. Ora, o que seria uma realidade suportável? A realidade suportável é a realidade na qual nós conseguimos nos encaixar. Né?
para o mundo capitalista, tem vários elementos que não são necessários no mundo medieval, por exemplo. Né? E o que ele está dizendo é que isso aumenta, portanto, o real insuportável, e o aumento real insuportável aumenta os distúrbios mentais. Né? Distúrbios mentais que, para ele, são as neuroses obsessivas, que é uma espécie de comportamento padronizado. Né? Só para exemplificar aqui para vocês, neuroses obsessivas são um sintoma psíquico que tenta reconciliar a distância entre o desejo e a realidade, produzindo um comportamento padronizado, que, caso não executado, leva ao desconforto. Você precisar, quando você era criança, você não tem total controle sobre o seu corpo. Na verdade, tem muito pouco controle sobre o seu corpo. Quem realmente controla o seu corpo são seus pais. Eles ditam as roupas que você tem que usar, eles ditam a velocidade com que você tem que andar na rua, porque eles te puxam pelo braço, e eles ditam como você deve agir, com quem você deve falar, o que você não deve falar, no que você deve prestar atenção ou não, e por aí vai. Né? Acho que todos nós já brincamos de, quando você está andando na calçada, tentar não pisar na linha. É uma brincadeira bastante comum e é um excelente exemplo de neurose obsessiva. É claro, a neurose obsessiva atrapalha a nossa vida cotidiana. Né? Se tentar não pisar na linha não atrapalha, não é um sintoma de uma patologia psíquica. Porém, é um exemplo claro de neurose. Né? Você tenta não pisar na linha, por quê? Se você não tem o controle sobre o próprio corpo, pelo menos o controle sobre não pisar na linha você tem. Então, esse comportamento padronizado te faz suportar a realidade de que você não pode controlar a velocidade com a qual você anda, a roupa que você usa, o lugar para onde você vai, as pessoas com quem você fala e no que você presta atenção. Esse comportamento padronizado te ajuda a lidar com essa frustração. Tá? A histeria é representada por uma frustração também, porém tem manifestações físicas. A gente já falou dela quando falamos de Charcot lá. Esse último elemento, a psicose, ela não é trabalhada pelo Freud no mal-estar da civilização, mas só para citar, é quando o sujeito cliva a realidade. Né? Portanto, o delírio é uma clivagem da realidade, né? Uma dobra da realidade, que é momentânea. Né? A gente vê o que não está ali, a gente escuta o que não está lá, né? Alguma coisa nesse sentido. E a esquizofrenia já é um sintoma mais duradouro. Né? E, portanto, é um sintoma recorrente de perseguição, ou de se sentir sempre observado, ou de realmente ver coisas, ou ouvir coisas onde elas não estão. Certo? Bom, galerinha, é isso. Um grande abraço. Até mais.